Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos. Quero ler Mateus 22, versículo 20 e 21. E ele diz-lhes: De quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O perigo do Estado se tornar um Deus. Bem, de vez em quando, né, existe várias manifestações de formas de culto. Uma das manifestações falsas de forma de culto, que acontece às vezes aqui, ali, acolá, no mundo e também na história, nem sempre é devidamente analisada, mas choca frontalmente com a fé cristã. É o que nós poderíamos chamar de religião do Estado. Ela adquire inclusive várias formas em tempos, em lugares, desde o culto aos representantes do Estado até um totalitarismo que obriga o indivíduo a sujeitar até mesmo a sua crença religiosa à intervenção estatal. Então a adoração do Estado foi feita às vezes de maneira sutil, em meio às práticas politeístas. Outras vezes ela cobertou-se sob doutrinas políticas, filosóficas, mas nem por isso deixou de ser um culto. Não se tratou de mera política populista, mas de atitudes tomadas diante do Estado ou de seu governante que só poderiam ser tomadas diante ou com respeito a Deus. Não nos cabe aqui entrar no mérito das questões políticas ou sistemas políticos, não é o nosso objetivo nesse momento discutir acerca disso. Bem, qual a origem e a finalidade do Estado? Alguns veem em Gênesis 9:6 a origem do Estado. Aquele que derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Deus estava colocando nas mãos do próprio homem o direito de exercer a justiça e julgar as suas causas. Mas a passagem de Romanos 13, 1 a 6, nós encontramos uma espécie de mini tratado sobre o valor do Estado. As autoridades governantes, sejam elas executivas, legislativas ou judiciárias, elas têm o aval de Deus para agir. Foi o plano, foi a ideia de Deus de dispensar autoridade aos homens para que pudessem conduzir os negócios terrenos. Todavia, nós devemos distinguir algumas questões importantes. As posições das autoridades elas foram instituídas por Deus e, como tais, elas devem ser respeitadas, mas isso não significa que Deus aprove tudo aquilo que os governantes fazem. Pelo contrário, suas ações podem até mesmo ser contra Deus e contra o seu reino. Durante o período nazista na Alemanha, muitas igrejas evangélicas apoiaram incondicionalmente os atos de Hitler, justificando-se na passagem de Romanos. Isto é, ser unilateral na interpretação bíblica e tomar também, recusar-se a tomar a Bíblia como a regra de fé e prática. Respeitado o Estado, no sentido bíblico, não é prestar-lhe obediência incondicional. Em aspectos de crença e ética, as escrituras, elas colocam-se acima de qualquer padrão, qualquer elemento. Não existe na palavra de Deus argumento que justifique o cristianismo concordar com o culto aos governantes. Nós devemos atentar para isso. No livro de Daniel, por exemplo, nós temos um exemplo claro de pessoas que tiveram que se defrontar com a religião de Estado. O caso dos amigos de Daniel é um exemplo claro de como respeito a um determinado governo não significa obediência restrita a ele, principalmente no que concerne as questões espirituais. Eles tinham de escolher entre a posição bíblica da idolatria e a adoração a uma imagem ordenada pelo rei. Como é que acontecem as manifestações da religião do Estado? Faraó, por exemplo, no Antigo Egito, era tido como o próprio Deus em pessoa. Assim era também o Inca, título de chefe do povo Inca na América pré-colombiana. A antropologia, inclusive, ela está repleta de exemplos de chefes tribais tidos como deuses. Alexandre o Grande acreditava ser filho de sua mãe com um deus e estranhou o dia em que viu sair sangue da sua perna. Dos povos que mais expressaram a religião de Estado, sem dúvida os romanos se destacaram.
Do livro Declínio e Queda do Império Romano, Deirdre Gibbon, ele disse: eles administraram a arte da divinização do imperador como um conveniente instrumento de política. Em certo período, inclusive, acender incenso à imagem do imperador tornou-se uma obrigação civil, cuja desobediência era passível de punição. Muitos soldados cristãos foram martirizados por se recusarem a fazê-lo. Flávio Josefo, historiador judeu, ele narra que o imperador Calígula ordenou que em todos os lugares ele fosse adorado como um deus. A Revolução Francesa, também com seu culto à razão, nós podemos destacar uma forma de manifestação de religião do Estado. Em 14 de julho de 1889, a Bastilha, prisão símbolo do poder monárquico absolutista francês, foi tomada. Os historiadores identificaram esse acontecimento como o início da Revolução Francesa e um dos marcos divisores da história. Começava a Idade Contemporânea. Os princípios desta revolução foram baseados nos filósofos iluministas e na exaltação da razão como instrumento de regeneração do homem e da sociedade. Entretanto, em sua base, ela era anticlerical, ou seja, opunha-se à religião oficial, no caso, o catolicismo, e em seu objetivo de implantar a razão como fator supremo, chegaram a enfeitar e a endeusar uma bailarina e a proclamar pelas ruas de Paris que ela deveria ser adorada. Foi feita uma proposta de substituir o culto a Deus pelo culto ao Estado. Uma religião do Estado foi estabelecida e o Estado então passou a ser a razão de ser do indivíduo. Isso é relatado inclusive por Maya Pearman no seu livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ele chega a dizer que a Revolução Francesa, neste livro, Maya Pearman diz que a Revolução Francesa oferece um exemplo claro dessa política. Deus e Cristo foram lançados fora e um Deus ou uma deusa se fez da pátria, no caso, o Estado. O Estado, então, é supremo em todas as coisas. Quando a igreja se pronuncia, a igreja não tem nada a dizer. Lealdade ao Estado elevou-se à posição de religião. A Assembleia Nacional decretou que em todas as vilas fossem levantados altares com a seguinte inscrição: o cidadão nasce, vive e morre pela pátria. Assim escreveu Maya Pearman em relação ao período da França, da Revolução Francesa. Preparou-se um ritual para batismo, casamentos e enterros civis. A religião do Estado possuía seus hinos e orações, seus jejuns e festas. Nós temos também um caso típico que aconteceu no Japão, a adoração ao imperador japonês. É incrível como que nem toda a tecnologia japonesa foi capaz de libertar seu povo da idolatria ao imperador. Até 1945, no término da Segunda Guerra Mundial, os imperadores eram considerados descendentes diretos de Amaterasu Omikami, que era a deusa do sol, a mais importante divindade da religião pagã japonesa. E não estamos falando de um povo primitivo e bárbaro, mas de uma refinada cultura do Extremo Oriente. Esse culto tem raiz no shintoísmo, que defendia o culto ao imperador como a um deus. Nem mesmo a influência do mundo ocidental alterou este conceito. Por muito tempo, a filosofia shintoísta ela não levava esse nome. Na realidade, esse nome foi criado em oposição à introdução do budismo e do cristianismo no país, que até então não possuía outras vertentes religiosas significantes. O termo Shinto significa caminho dos deuses. Surgiu provavelmente em oposição ao budismo, que entrou no Japão no século VI na nossa era. Nesse tempo, a religião dos japoneses era muito simples, sem livros, nem mandamentos, nem sacerdotes. Acreditavam que o sol, a lua, a floresta e os rios tinham um espírito que podia fazer bem ou mal. O rio tinha de ser adorado. Além de adorarem a natureza, adoravam também Mikado, o imperador. Bem, o período nazista. Quem julga que este assunto não deva ser discutido pelo fato de estar no passado, deve considerar algumas coisas. O século XX apresentou várias manifestações de culto ao Estado e ao seu representante, e isso até mesmo dentro de culturas cristãs, por certo visando a destruição dessas culturas.
Em um primeiro momento, é impossível não falar, por exemplo, de Hitler. Não podemos esquecer que estamos referindo a uma nação intelectualmente desenvolvida com uma tradição cristã antiga, berço da reforma protestante. Induzir o povo a adorar a Hitler não foi mera questão política, mas religiosa. Hitler foi adorado. João Ribeiro, no seu livro O que é o Nazismo, consegue captar isso quando ele diz: na realidade, Hitler era meio dirigente, meio sacerdote, deificado durante a vida e graças à mística nazista só se referiam a ele em termos de adoração bajuladora, do qual era sacrilégio duvidar. Ocultismo ou não, o que não se pode negar é que Hitler foi um dos poucos homens contemporâneos, talvez o único, que ainda em vida transformou-se em um mito, uma lenda, um semideus, como aquele carisma de divindade que os japoneses atribuíam ao seu imperador. Quem julga ser isso um exagero pode observar que, inclusive, eles oravam, as crianças oravam dizendo: Führer, meu Führer, que Deus me deu, protege e conserva por muito tempo a minha vida. Tu salvaste a Alemanha dos abismos da miséria. É a ti que devo o pão de cada dia. Conserva-te muito tempo junto de mim. Não me abandones. Führer, meu Führer, minha fé, minha luz. Era assim que as crianças oravam, se referindo a Hitler. Na Rússia nós tivemos o culto a Lênin. O sentimento religioso, inclusive, ele é inerente ao ser humano, e Paulo fala sobre isso em Romanos 1:19. Nos países pertencentes à cortina de ferro e liderados pela União Soviética, tentou-se suprimir tais manifestações, considerando-as anormais. Em contrapartida, o Estado foi colocado no lugar de Deus e a filosofia marxista tornou-se um credo. Os escritos de Lenin e Karl Marx eram tratados com tal reverência que muitos os comparavam ao zelo com o qual os teólogos pesquisavam as escrituras. O corpo de Lenin não foi enterrado, mas permanece embalsamado até o final do século. E as pessoas que visitavam o seu mausoléu tinham pelo seu cadáver uma reverência quase religiosa. O cristianismo, ele teve algumas posturas em relação à questão do Estado. A posição, às vezes, extremistas. Em alguns momentos, algumas vertentes do cristianismo, se é que podemos chamar de vertentes, eles rejeitavam totalmente qualquer prática ou qualquer elemento do Estado, como é o caso das testemunhas de Jeová, que durante um determinado período teve uma espécie de inimizade aos governos constituídos, dizendo que eram todos de Satanás. Por outro lado, um outro extremo do cristianismo é concordar irrestritamente com as forças dirigentes, sem levar em conta as afirmações éticas e doutrinárias da Bíblia, como nós já referimos no caso do nazismo, ou na comunicação ou na cooperação com o governo comunista para identificar e perseguir os cristãos. Atos 5:29, a Bíblia diz que os discípulos tinham um mandamento do Senhor e um mandamento dos governantes da nação. E Atos 5:29 diz que obedecer a Deus seria sempre a prioridade, e foi isso que fizeram os apóstolos. Portanto, nós devemos estar sempre alertas. Os perigos, eles são permanentes. O culto ao Estado, ele pode variar em forma, origem e conteúdo, faz parte da tradição de alguns povos, mas nem sempre está ligado à cultura desses mesmos povos. Pode surgir, inclusive, de repente, provocado por um nacionalismo extremado ou por uma ideologia que coloca o Estado acima do indivíduo em todos os aspectos. É preciso, então, aprender com o passado, à luz das Escrituras, não se deixando enredar por laços como este. Honrar o Estado tem seus limites, bem como se sujeitar a ele. Então precisamos de uma visão equilibrada acerca deste assunto. Que Deus, portanto, nos abençoe, que nós possamos ver o Estado com aquilo que a Bíblia realmente nos diz, cumprindo a sua função, sendo leal a ele dentro dos limites da palavra de Deus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que Deus nos abençoe.